Graça e paz, igreja. Salmo de número 145. Nós vamos ler nesse salmo o versículo de número 1, depois o de número 11 e depois do 11 até o 13, né? O tema que nós vamos falar é sobre o reino de Deus. Então, essa primeira vai ser somente uma introdução, porque esse tema é bem... tem várias facetas, né? Tem vários desdobramentos na própria Bíblia. Então a gente vai ter hoje como caráter de introdutório. Versículo 1 do Salmo 145 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei teu nome para todos sempre. Versículo 11: Falarão da glória do teu reino e confessarão teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as tuas palavras e santo em todas as suas obras. Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor é Rei sobre todos, a Tua palavra várias e várias vezes, ela deixa bem claro isso, e que o Senhor nos conceda graça agora na exposição da Tua palavra, Senhor, nos temas que ela trata, nos ajuda no entendimento, na compreensão, e também na transformação, na nossa transformação, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. É interessante os termos rei, um governante soberano de um reino. Reino, domínio governado pelo rei. Reinado, autoridade para governar. Então a Bíblia toda, se a gente fosse pegar lá do início dela, não vai aparecer essas palavras, né? Mas aparece... Deus como um rei, um governante, um soberano, aquele que tem autoridade para governar. Então a ideia de reino aparece várias vezes no Antigo Testamento. Então a gente abriu aí no Salmo 145, a gente viu, do 11 até o 13, e eu vou pedir para vocês agora irem para Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que já não será mais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então a gente está aprendendo aqui, está vendo, né? A Bíblia está tendo algumas das evidências que ela mostra, sobre a ideia do eterno Rei de Deus. Então, várias vezes aparece isso. E se a gente for pensar aqui, lemos Salmos e lemos Daniel. No contexto dos Salmos, era o próprio Davi, aquele salmo é atribuído ao rei Davi. Então, um rei humano, israelita, né, dentro da aliança, ele dizendo ali que o reino de Deus é eterno. Então olha que impressionante a consciência do rei Davi. Um rei humano, ele sabia que foi instituído ali por Deus, quando a gente pega a história dele, tem várias evidências, né? Ele não tomou a força, teve a oportunidade de tirar um rei, não estava ali sendo coerente, fazendo a vontade de Deus, mas ele foi instituído exatamente. Mas ele sabia que ele ali era um ser humano que havia recebido a autoridade de Deus para governar, o poder de Deus para governar. Então essa ideia é muito clara. Apesar de existir reis humanos, aqui a gente vê em Daniel. Daniel, a gente sabe que está ali, o povo foi levado cativo para a Babilônia, e está dizendo, no dia destes reis, ele está se referindo a reis humanos, Deus suscitará um reino que jamais será destruído. E quando a gente olha ali para Samuel, nós vemos uma promessa que o trono de Davi jamais ficaria
desocupado. Então a gente vai falar mais disso em outras oportunidades, mas a gente observa aqui que o reino de Deus subsistirá para sempre. A gente viu essa ideia aí. Para os israelitas, o reino de Deus era real. Ele foi experimentado. Eles haviam, na pessoa do rei que era levantado, eles tinham essa consciência, né? Os reis terrenos sentaram-se no trono de Deus, vai aparecer em crônicas. Até mesmo alguns pecadores, né, exerceram a autoridade do reino de Deus. No comentário aqui que eu busquei, ele traz aqui o rei Abias e traz aqui a referência. Mas aí a gente começa a pensar assim, pode ser que alguém já tenha pensado aqui, se Deus reina, logo o reinado de Deus é um reino de justiça. E as injustiças, elas são terríveis, né? Como que a gente vive como que a gente resolve esse problema? Como que a Bíblia trata essas coisas? Tem um clássico, né, dos livros que a gente tem que ler antes de morrer, antes de passar, né, dessa vida para outra, é o Evangelho do Reino. E aí esse estudioso, George Eldon Ladd, ele vai estudar outro clássico que chama Cristo e o Tempo. Então ele vai trazer assim duas palavrinhas. A gente pode até abrir Mateus 12, versículo 32. Ele vai fazer a distinção dessas duas palavras, porque para a gente entender o conceito de reino, pelo que eu entendi lendo essa obra dele, a gente tem que entender essa questão do tempo. Se Deus reina para todos sempre, sempre reinou, o que está de errado com o que a gente vê hoje de desgraças, doenças, essas coisas que nos afetam? Então, no versículo 32 do capítulo 12 de Mateus, ele vai trazer a seguinte questão: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A minha tradução é a Almeida Revista Atualizada. Na Nova Almeida Atualizada também, a palavra mundo ali, ela vai ser traduzida por mundo para nós. Talvez nas versões em português, eu consultei a NVT também, vai trazer mundo. Somente na NVI, na Nova Versão Internacional, vai trazer era. Por que essa distinção de palavras? A palavra traduzida normalmente por mundo, ela é chamada de cosmos, que é uma coisa ordenada. Então Deus, caos e cosmos são duas coisas diferentes. Então na Bíblia, quando traz cosmos, é o universo ordenado, Deus colocando ordem, né? Por isso que fala, a terra era sem forma e vazia, e Deus, a palavra grega, cosmos, Deus colocou ordem. Mas nessa palavra aqui, aí eu peguei assim e comecei a puxar algumas coisas, eu falei, nossa, nunca tinha reparado nisso. E a palavra era, que aparece em grego, éon, ela vai aparecer aí e não vai ser cosmos, que é mundo. Então, segundo esse estudioso, e eu também tendo a concordar com ele, depois observando e lendo, essa palavra mundo foi colocada aí de maneira equivocada, porque pode trazer era. Porque a gente tem a noção nossa de salvação existe um mundo agora e existe um outro mundo para o qual iremos. Mas ele traz que existe duas eras, não dois mundos, pelas palavras ali. E aí quando a gente tem algum recurso que a gente pega e verifica todas as vezes que aparece a palavra era, faz muito sentido. Eu peguei algumas vezes e dentro do que eu peguei, pelo menos apareceu 123 vezes aparece, e dentro delas está esse versículo aí que a gente acabou de ver, e depois vai aparecer em outro contexto que a gente vai ver ainda hoje, um pouquinho mais adiante. Que é uma diferença, então, na opinião do George Eldon Ladd, é uma tradução equivocada. Agora a gente vai um pouquinho mais para frente.
para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. É um versículo também bastante conhecido. Na tradução que eu peguei vai estar assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a palavra que foi traduzida por mundo, a NAA, na Nova Almeida Atualizada, é a palavra era. Então, o Deus desta era. Então a gente começa a pensar assim: será que a Bíblia tem alguma contradição? Ela, por um lado, ela afirmou que Deus reina, o reinado de Deus é para todo sempre, e está dizendo que o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus desta era, cegou o entendimento dos crentes para que não resplandeça a luz do Evangelho. Em algum momento, Deus, na sua soberania, ele concedeu ali a Satanás, o Deus desse século, a permissão de exercer uma grande extensão de autoridade e poder durante o tempo desta era, diz o LED. E aí a gente começa a perceber que essa distinção começa a fazer sentido, principalmente quando a gente vai um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, ou em outra era, segundo o curso deste mundo. Aí entra a palavra cosmos. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a gente já viu que Deus, o governo de Deus é para todo sempre. Em algum momento, na sua soberania, no seu propósito soberano, Deus permitiu Satanás exercer uma grande extensão de autoridade durante o tempo desta era. Então a gente vê que, ainda que Satanás exerce alguma coisa nesta era, a gente vê também que Deus, ele age nesta era. A gente está vendo aqui no próprio Efésios. Uma das coisas mais interessantes, assim, que a gente olha para a Bíblia e a gente começa a abrir a nossa mente, que a vida eterna, ela pertence à era por vir, a vida eterna. A Bíblia também mostra várias e várias referências. A gente vai voltar ali para Mateus 19, 16. Nós conhecemos bastante esse trecho também. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então a gente sabe o desdobramento disso. Essa foi uma pergunta do jovem rico. E mais adiante, Jesus vai dizer lá no 23: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então a gente percebe que a vida eterna, ela está ali, também é meio que um sinônimo, né, do reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus também são sinônimos, porque uma forma é uma forma dos semitas, né, daqueles que eram judeus, dizerem reino dos céus, uma maneira deles respeitarem o nome sagrado de Deus. E a palavra, e quando vemos os termos reino de Deus, é a forma grega, porque os judeus tinham aquele cuidado para não falar do nome de Deus em vão. Mas o que nos interessa aqui no momento é o que a Bíblia, o Novo Testamento, está dizendo sobre a vida eterna, que ela pertence ao porvir, a era por vir. Isso também, se a gente voltar um pouquinho em Mateus capítulo 13, versículos 39 a 43, o inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo,
assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do reino de todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós estamos aqui vendo a questão da vida eterna, as evidências que a Bíblia traz, mostrando que a vida eterna no porvir. E por último, vou pedir para vocês avançarem um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28. 1 Coríntios 15, ele vai falar muito da ressurreição. O capítulo em todo quase lidando com esse assunto de ressurreição. Versículo 24 do capítulo 15, de 1 Coríntios. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a gente está falando de coisas futuras. Mas a Bíblia também, se a gente parasse aqui, é interessante que o LED ele divide aqui esse livro dele que já tem algum tempo que foi publicado, a primeira vez em 1959, ele vai dividir assim, o que é o reino de Deus, ele vai falar do domínio, da soberania, da autoridade de Deus, ele vai falar do reino é amanhã. Quando ele finaliza essa parte aqui, o reino é amanhã, inicia o que ele chama de o reino é hoje, ele fala assim, citando todos esses versículos aqui que eu citei para vocês, se a gente parasse aqui, o reino só seria uma promessa de vida futura. Só que a Bíblia não para por aí. Quando a gente avança um pouco na Bíblia, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 15, quando a gente avança para Gálatas capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo, ou desta era, porque a palavra é eon, perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que a gente tem aqui, a gente vai ver a evidência no próximo versículo que a gente lê. Voltando lá no Mateus 12, que a gente lê uma parte, Mateus 12, versículo 25 agora, a gente tinha lido o 32 lá no início, Mateus 12, 25 até o 29. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Então a gente observamos assim, o reino de Deus é eterno, para todos sempre, mesmo sobre outras autoridades menores, né, os reis terrenos. Nós vimos que o Deus desse século, o Deus dessa era, Satanás, ele cega aqueles que estão na desobediência, né? A gente viu isso
em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele cega o entendimento para que as pessoas não enxerguem a glória de Cristo. Agora, nós vimos que o reino de Deus pertence à era do porvir, mas esses últimos 2 versículos, eles mostram que Deus já antecipou. Na vinda de Cristo, na encarnação de Cristo, foi antecipado isso. Quando a gente observa versículos como, não vamos abrir, lá Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, a gente vai ver que ali é a inauguração, né? O reino de Deus está próximo. Como que os que são livres agora da influência de Satanás, dessa cegueira, eles vivem já uma antecipação da glória eterna. É isso que a gente precisa entender. É por isso que aquilo que nos amarrava, nos prendia, nos cegava, já não cega mais. É por isso que quando a gente fala de eclesiologia, a gente olha para aquilo que a gente aprendeu no livro A Igreja Essencial. Aqueles que cometem pecados constantes, visíveis e desejam permanecer nesse pecado, eles não podem participar da membresia da igreja, que é a embaixada do reino. A gente ouviu essas palavras em algum momento aqui, algumas vezes, porque o Gálatas capítulo 1, versículo 4, que a gente leu, diz que ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desta era perversa. Então, aqueles que são livres pelo Filho já não podem ser escravos do pecado. A gente tem que entender que vai pecar, vamos pecar, mas escravo do pecado é preso naquele pecado constantemente, mostrando ali que está ali ainda amarrado, né? Não houve ali uma conversão, não há luta, né? Está preso ali. E isso pode se camuflar, meus irmãos, com a religiosidade. Não se iludam com isso, né? Ser um religioso, a gente também viu em algum momento das aulas aqui de eclesiologia, a questão de ser membro não é somente, faz parte, é importante, mas não é somente passar o cartão de presença nos cultos. Como que é a vida ativa? Então, é interessante que quando a gente pega todos esses conceitos e faz uma reflexão de que o Deus desse século não influencia aqueles que estão em Jesus, foram libertos, foram redimidos por Jesus, a gente começa a ver assim, então, o reino de Deus já foi antecipado de alguma maneira, ele sobrepõe, a era por vir já foi de alguma maneira antecipada, não de forma totalmente, mas ela já, isso a gente tem visto sendo pregado no Evangelho de Lucas aqui. Muitas das pessoas se confundem com os milagres, a gente quer ver os mesmos milagres, há pessoas que investem, né? Que falam que as igrejas que pregam mais a Bíblia, elas não têm curas, dons, né? A pessoa não cai, não há expulsão de demônios aqui, porque elas não entenderam o que a Bíblia está ensinando com aqueles milagres, com aquela antecipação, né? Com aquilo que o reino de Deus já foi inaugurado, com aquilo que um homem que contribuiu bastante para isso, ele diz que é o já, mas o ainda não. Parece para nós, essas coisas, quando a gente pensa logicamente, fala, nossa, está entrando em contradição, como que alguma coisa pode ser já, como ainda não? Mas é a realidade do reino de Deus invadindo essa realidade. Então, quando a gente vê as pessoas escravizadas no Evangelho, por exemplo, aquela mulher que havia 12 anos que havia estado com o fluxo de sangue. Então, o que aquelas pessoas iam pensar, né? O que aquela passagem que foi citado algumas semanas atrás, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, que ele fala que ele é o cumprimento daquilo, né? Do que está em Isaías, que ele fala que o evangelho ia ser pregado, pessoas iam ser curadas, pessoas iam ser libertas. Então é essa a vinda, a manifestação do reino de Deus. E a igreja, ela pode, né, aqueles que são salvos,
ela tem essa antecipação, esse antegozo da glória futura que será muito mais, brilhará com muito mais intensamente, mas a gente tem uma antecipação, um gostinho aqui, por isso que a gente ora, né? A gente não entende aquelas coisas talvez de Mateus, as bem-aventuranças, a gente talvez não entenda que está no contexto ali também da oração do Senhor, o qual a gente pede o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, no meio de pessoas rebeldes, de pessoas que buscam a própria glória, os próprios interesses, Deus já separa algumas pessoas para o quê? Para servirem Ele como uma antecipação do que haveria de vir no futuro, como na vida agora. Então, a gente não tem tudo plenamente estabelecido, sofremos, né? Tanto pessoas crentes lá no Rio Grande do Sul sofrem, como os não crentes, né? Uma desgraça assim muito grande. Qualquer veículo de comunicação que a gente abre, a gente vê lamas, carros virados de ponta cabeça, uma destruição assim impressionante. E aí muitos vão se perguntar ou vão acusar: onde está Deus? Esse assunto não é novo, de perguntar, de querer colocar Deus no banco dos réus. Existe até um nome disso no meio mais técnico, acadêmico, teodiceia. Onde que está Deus? Por que Ele não age? Se Ele é todo poderoso, se Ele é bom, se Ele é Pai, como a gente fala, como que Ele não age? Mas a gente percebe, aqueles que não estão cegos pela influência de Satanás, já vê a ação de Deus, como no dia que perguntaram dizem que perguntaram isso para o Billy Graham, né? Onde estava Deus naquele 11 de setembro? Ele falou que estava nos bombeiros, naquelas pessoas que prestaram os primeiros socorros, naquelas pessoas que trabalharam ali voluntariamente, alguns até deram sua vida. Onde está Deus nessa desgraça do Rio Grande do Sul? E cada hora uma está mais forte, a outra não. A Bíblia mostra um Deus soberano. E não só através dos cristãos, a graça comum de Deus age nesse mundo. Quando a gente pensa em pessoas enfermas, eu fico pensando assim: um amigo deu problema na válvula mitral dele. As válvulas do coração, ela é como se tivessem umas cordinhas, né, para abrir. E essas cordinhas, esses elásticos aí, ele vinha sentindo dores há algum tempo. E aí, de repente, ele estava lá em Salvador, no dia 30 de dezembro, e aí ele chegou ao hospital: já vou embora. Aí a pessoa que estava atendendo falou: não, você vai ficar aí. Você não sabe da gravidade que você está. Você tem convênio, essas coisas? Não, eu tenho como ser atendido. Então, ele, vou lá no Albert Einstein, em São Paulo, e foi lá, e ele pegou justo o plantão do homem um dos especialistas em cardiologia. E aí, eu sei que, assim, muito rápido a recuperação dele, pouco ali cicatriz, e ele falou assim: tudo aconteceu, Deus fez tudo acontecer da maneira correta. Então, às vezes, a gente fica pensando que para nós cristãos é um dever nosso agir, né, como se o reino, né, entendendo que o reino já veio, dentro da nossa esfera de influência, ajudar, dentro da nossa esfera de influência, agir. Mas Deus usa também outras pessoas para resgatar a condição ali, no caso de saúde. Então esse homem falou dessa forma: há muitas organizações no qual a igreja está envolvida, mas existem outras até que Deus usa isso para que as pessoas tenham um vislumbre, né? Porque sem isso ninguém viveria nesse mundo, o qual tem muita influência de Satanás. Uma das coisas que os cristãos, sabendo disso, que o reino já chegou, não está totalmente estabelecido, é a sua vocação. Como que você trabalha? Você trabalha para os órgãos públicos? Você trabalha para a iniciativa privada, autônomo?
Mas no final das contas, todos os esforços nossos, conscientes, devia ser: o reino de Deus é a prioridade, a vida das pessoas, a melhora comunitária é a prioridade. E a igreja, ela deveria ter uma consciência muito mais aguçada nisso daí, muito mais ativa nesse sentido aí. A gente não é, vamos usar a palavra que é muito usada no nosso linguajar nosso cristão, nós não somos salvos pelas obras. Não temos que fazer nada para que a salvação ocorra nesse sentido. Nenhuma obra, nenhum mérito vem sobre nós. Mas, em Efésios vai dizer que somos salvos para as boas obras. Aí a pergunta que eu faço, que você precisa refletir, não somente hoje, como na sua jornada, aí no seu dia a dia, nos seus piores dias, qual a função, como súdito, se eu estou nesse reino de Deus que já começou aqui, qual a função que eu vou agir? Qual é a minha, o que eu tenho feito? É as minhas prioridades? Elas refletem eu como um cidadão do reino ou não? Eu acredito que existem alguns grupos dentro da igreja. Aqueles que nasceram agora. Quando a gente fala aqueles que nasceram agora, é uma metáfora para aqueles que, como a Teresa, como o Daniel, precisam ser conduzidos, carregados. Eles têm pouca autonomia, né? Precisam ser instruídos. Esses vão passar um período sendo instruídos, sendo carregados, sendo ensinados, sendo alimentados. Mas aqueles que já estão há algum tempo e não se desenvolveram, não se despertaram para isso, alguma coisa tem de errado se você não está engajado, meus irmãos. Tem alguma coisa na sua vida que você não entendeu. Tem alguma coisa que você ainda não compreendeu. E a gente pode ver que todos os lugares, todas as igrejas, a gente vê assim um grupo de pessoas que existe um certo engajamento e quando a gente olha, parece que sempre as mesmas pessoas. Tanto os que fazem, quanto os que participam. E aí, você só vem aqui, só um mero espectador? Por exemplo, quando Jesus pronuncia um rigor maior para aquelas pessoas, para aquelas cidades, né? Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, porque elas viram, elas foram testemunhas dessa antecipação do reino, viram curas, milagres, mas o coração delas permaneceu como endurecido. Se a gente vê curas, milagres, pessoas sendo transformadas, isso não nos motiva, não. A gente continua ali dando as mesmas velhas desculpas, continua muitas das vezes no vitimismo. O que será que está acontecendo? Se a palavra de Deus é pregada corretamente, da maneira como foi falado hoje de manhã, apostólica, por que ainda há os que dormem, há os que permanecem duros, há os que ainda não despertaram, né? Então cabe a gente fazer uma reflexão. Qual a minha esfera de influência? Muitos maridos não têm uma esfera de influência dentro da própria casa. Isso é triste. Isso é triste e deveria ser aquele que leva a sua família, que conduz a sua família ao Evangelho. Aqui deveria ser aquele assíduo na EBD, aquele que anota as coisas para depois levar esse ensino. Olha, gente, a gente está num caminho errado, porque a gente entende errado o conceito de liderança, né? Que é, às vezes, o mandar, mas não aquele que influencia, aquele que fala, olha, aquele que amorosamente vai falar, tá alguma coisa de errado, a gente precisa priorizar as coisas da igreja. Eu preciso ter noção do que meus filhos veem, ser ativo na educação, para que ele venha a ser um discípulo de Cristo lá no futuro. Muitos querem que os filhos, depois da adolescência, se convertam, mas talvez os pais não foram aqueles exemplos, né, de vida cristã, piedosa, porque eles vão observar a nossa atitude, vão observar como que a gente é frequente, mas vai observar ali coisas que talvez somente ali na intimidade revelam
uma idolatria por outras coisas, não pelo reino de Deus. Então, para a gente finalizar aqui, pensando no tudo que a gente falou, se o reino de Deus já foi inaugurado, mas não totalmente, né? Se o poder de Jesus, ele resgata dessa influência maligna que a gente viu do Deus desse século, desta era, em 2 Coríntios capítulo 4, como é o meu agir de agora em diante? Eu digo isso, meus irmãos, porque é triste que hoje muitos estão levando o nome de crentes, vivendo uma vida totalmente mundana, vamos dizer assim, né? No mínimo, esse adjetivo. Eu digo isso porque várias pessoas com as quais eu tenho algum tipo de relacionamento, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, aí de repente, não, eu vou em tal igreja, mas a gente não consegue observar algum fruto de transformação, talvez algo muito superficial, né? Algo bem, eu falo, meu Deus, será que é a igreja ou será que é essa pessoa que não vive essa vida? Muitos, às vezes, eu estava dizendo para o pastor Norival ontem, né? Alguns crentes, eles se escandalizam tanto com algo que o Guilherme falou uma vez, né? Para ser cristão, muitas vezes você não bebe, você não fuma. E eu conheço pessoas assim, só que às vezes o filho deles estão num relacionamento sexual ativo, não sendo casado, e isso não causa um escândalo. Não causa nossa, meu Deus, isso tem que acabar. Mas outras coisas que a gente às vezes fica assim, somente nas coisas secundárias ali. Eu não estou dizendo para ninguém ser um alcoólatra, nada disso, mas eu estou dizendo que tem coisas que são piores até. Às vezes coisas que a gente esconde lá dentro, porque é isso que Jesus vai falar. Então, uma das coisas, o reino chegou, é transformação na vida da pessoa. Se o reino chegou até ela, né, o reino a encontrou, é transformação. E aí entra a vocação. No que eu posso servir melhor no reino de Deus? Há algumas visões que diziam que Jesus estava tão próximo à segunda vinda de Jesus, que para que eu vou fazer determinadas coisas? Jesus já está voltando, não. Até a gente não sabe esse dia, mas mesmo que a gente soubesse na véspera, a gente teria que ter essa consciência assim, vou trabalhar em prol do reino de Deus. Vou encerrar aqui. Creio que o evangelho foi exposto nesse sentido de Deus criou todas as coisas perfeitas, ele como um rei soberano, porém a influência do pecado, da queda, Satanás age de forma com uma certa autoridade, mas a gente falou sobre redenção e sobre a vida como cidadão desse reino. Que Deus possa nos abençoar e nos despertar para essa realidade que afirmamos estar vivendo de maneira antecipada, que não seja somente da nossa boca para fora essa realidade que a gente vive. Que Deus possa nos abençoar, que Ele mesmo nos motive, né, em qualquer área que a gente possa servir com os nossos dons e talentos para que o reino dele seja mais visível diante dos homens. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, use nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para que essa cidade aqui seja impactada pela realidade do reino de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa, Senhor, em nossos pecados, não nos deixou ali, Senhor. Na história da redenção, teve um momento que o Senhor planejou, um momento, ó Deus, no qual nossos olhos seriam abertos, seríamos livres, ó Deus, da influência do mal de Satanás. Muito obrigado por isso, Senhor. Senhor, agora eu te peço, ó Deus, que de alguma maneira o Senhor nos impulsione, ó Deus, que as verdades da Tua Palavra venham nos impulsionar, ó Deus, dia após dia, toda vez que pisarmos o nosso pé no chão, Senhor, seja um dia uma oportunidade, Senhor, de Te servir, uma oportunidade no qual seremos instrumentos usados pelo Senhor, com as nossas habilidades, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, acomodados, Senhor, com uma visão equivocada, Senhor, de salvação, de reino, ó Deus.
Abençoe, ó Deus, nós aqui nessa geração atual, Senhor. Levante pessoas também, ó Deus. Traga pessoas para que tenham essa consciência para cá, Senhor. Para que possamos causar uma influência do Teu reino nessa cidade, Senhor. Nessa redondeza, Senhor, quem sabe no nosso estado, quem sabe no nosso Brasil, Senhor, nos ajuda, ó Deus. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Que o Senhor nos guarde nesse retorno aos nossos lares. Possamos ter momentos agradáveis no momento de refeição e que possamos também estar juntos. Quem vem aqui, quem vai lá Nova Alvorada também. Lá é 5h30, aqui às 18 horas, que o Senhor possa abençoar cada um de nós.